Olá, desejo muita paz, muita luz no seu coração. Eu senti a necessidade de gravar este vídeo, pois todo buscador espiritual, hora ou outra, irá se defrontar com isto. O processo de elevação espiritual ou iluminação pode ser definido como um controle do ego e não mais ser controlado pelo ego. Não se trata, como alguns pensam, de aniquilação do ego. Isso pode até acontecer para alguns, mas na verdade o que acontece na maioria é um controle. Trata-se de chegar no ponto em que se vive tanto no si, no eu real, no espírito, em que o ego já não mais tem espaço, ou melhor, o ego vive a serviço do eu real, do si, Deus. Todos os esforços, no fim, são para isto. Nesse momento, obviamente, quando se diz controle do ego, se conclui que o ser já não mais é dominado pelas paixões, desejos, apegos, posses. Não significa que o ser não mais tenha, e pode ter ainda alguma dessas coisas, mas essas coisas não mais o dominam. Ou seja, por mais que ainda se tenha algum tipo de apego, posse ou desejo, não se é mais dominado por isso. Se tem o total controle de não ser dominado. É importante sempre ter claro que o si ou o eu real, ele sempre é mais forte que o ego, a personalidade. Basta prestar atenção nisso e ser mais forte que o ego não tem força para isso. O ego, para quem não sabe, é a personalidade do ser, né? No nosso caso, o ser humano, né? Personalidade com seus gostos, desejos, interesses, vontades, aspirações, etc. Né? Vale lembrar que toda essa personalidade, com os gostos e os desgostos, nada mais é também do que a prova do espírito. Né? É através de permanecer em paz, em harmonia, e focar em Deus, tendo ou não os gostos, e tendo ou não também os desgostos, é que o ser consegue elevar-se como espírito, passar na prova. Né? Como resumo, o processo de elevação espiritual trata-se de um controle do ego e não mais ser controlado pelo ego. O que vale ressaltar, deixar bem claro a todo buscador, é que esse controle não pense que será uma coisa dada pelo ego ou fácil. Muito pelo contrário. Quanto mais você está conseguindo isso, ou seja, vencendo o ego, quanto mais você consegue dominar seus interesses, suas paixões, seus desejos, né? Quanto mais isso ocorre, mais o ego tentará evitar que isso aconteça. Mais o ego, em uma forma bem clara, mais o ego intensificará seus desejos, apegos, posses, etc. Ou seja, suas vontades, gostos, desejos, etc. ficarão de uma maneira mais intensa, muitas vezes. Pois o ego perceberá que está perdendo o controle e tentará, de toda forma, não deixar isso ocorrer. Então todo buscador espiritual deve saber que, nesse processo,
as coisas às vezes podem parecer, inclusive, que ficam mais difíceis, mais complicadas. Os desejos, os vícios, ou o que for, gosto, etc., ficará mais intenso para ver se você realmente resiste ou não. Obviamente que quanto maior a resistência, maior a força do espírito, e maior também, obviamente, é o mérito por isso. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar, né, que agora está registrado. Para todo buscador espiritual, obviamente, tenha força, né? E saiba que sempre o meu real, Deus, Espírito, sempre é mais forte que o ego, né? Não temo quando as coisas às vezes parecerem mais complicadas, as emoções, os sentimentos, os desejos, etc., parecerem mais intensos. Resistam, tenham força. É isso que eu senti de passar. Desejo muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.